Existe uma força que impede mais o progresso do que qualquer outra coisa. E não é falta de talento nem de oportunidade. É algo muito, mas muito mais pesado. Um fardo que a gente carrega aqui dentro. Vamos refletir um instante. Não se trata de uma mochila pesada, das compras do mês ou dos pesos na academia. A coisa mais pesada do mundo, na verdade, é completamente invisível. O nome desse peso é dúvida. E ela funciona como uma âncora. Mesmo com o plano perfeito, a maior vontade do mundo e todos os recursos, essa âncora impede qualquer movimento. É aquela vozinha que fica sussurrando lá no fundo. E se não der certo? E aqui está o ponto crucial. A maioria das batalhas é perdida antes mesmo de começar. A derrota acontece aqui dentro, na guerra que a gente trava contra a própria mente, sabotando qualquer chance de sucesso. Mas e se eu disser que existe uma forma de hackear esse sistema? Uma estratégia que vem de um homem que entendia muito bem de batalhas, tanto as de fora quanto as de dentro. Theodore Roosevelt, o 26º presidente americano, ofereceu mais do que uma frase de inspiração. Ele apresentou uma fórmula. Não é uma promessa de que vai ser fácil, mas sim a afirmação de que o ato de acreditar por si só já é uma parte gigantesca da tarefa. Vamos analisar a matemática por trás disso. Metade do caminho, 50%. 50% de qualquer jornada não é sobre o esforço físico, não é sobre recursos ou técnica, é puramente mental. Olha só como isso se aplica. Metade do esforço para escalar o Everest é a pura convicção de que o corpo vai aguentar. Metade do esforço para abrir um negócio é a crença de que se tem algo de valor para entregar para o mundo. Sem essa crença, o ponto de partida é zero. A dúvida funciona exatamente como dirigir um carro com o freio de mão puxado. A gente pode pisar fundo no acelerador. O motor vai gritar, vai gastar todo o combustível, mas o carro não sai do lugar. Toda a energia é gasta lutando contra essa resistência interna. E não sobra nada para o movimento, para a ação de verdade. Agora vamos sair um pouco da filosofia e entrar na ciência. Porque isso aqui não é autoajuda barata. Acreditar não é um ato de mágica, é um gatilho biológico. A ciência já provou que a crença genuína provoca mudanças físicas reais. O cérebro libera dopamina e testosterona, neurotransmissores ligados à motivação. A postura se alinha, a voz ganha força e até a nossa capacidade de suportar a dor aumenta. A pessoa se torna, literalmente, uma outra versão de si mesma. Henry Ford resumiu isso de uma forma perfeita. É uma profecia que se cumpre sozinha. Aquilo que a gente define como realidade na mente tende a se manifestar do lado de fora, porque o corpo e as ações se alinham com essa crença. Pense na crença como se fosse um interruptor. Quando ele está desligado, na posição da dúvida, o mundo parece hostil. Mas quando a gente liga esse interruptor, a percepção muda completamente. Problemas viram desafios a serem superados. O fracasso se transforma em dados, em aprendizado. O não vira um ainda não. Então, a questão não é esperar que o mundo dê permissão para a gente agir. A questão é se dar essa permissão. É sobre finalmente soltar o freio de mão e liberar todo o potencial que está aí dentro, sufocado pelo medo. E esse é um ponto fundamental. Muita gente espera ter sucesso para só então se sentir confiante. Mas a lógica é exatamente o contrário. A autoconfiança não é a recompensa, é a ferramenta que a gente precisa para começar a escalar. Vamos ver isso em 3 passos práticos. Primeiro, ter a audácia de se declarar capaz, mesmo com medo. Segundo, tomar a decisão genuína de acreditar na própria resiliência, na capacidade de aprender. E terceiro, soltar o freio de mão, direcionar toda a energia para fora. E quando essa batalha interna para, algo incrível acontece. A gente descobre que a energia gasta lutando contra a própria mente era imensa e que lutar contra os desafios do mundo lá fora se torna uma tarefa muito mais simples em comparação. Então, não se trata de olhar para o tamanho da montanha que está à frente. Trata-se de reconhecer a força que já existe aqui dentro e o caminho que já foi percorrido. Se ao longo dessa análise foi possível virar essa chave na sua mente, se a decisão de acreditar que é possível foi tomada, então, parabéns! A parte mais difícil da jornada, a batalha contra a âncora da dúvida, acabou de ser vencida. Metade do caminho já foi. A outra metade é suor, trabalho e estratégia. Mas agora, com a cabeça erguida e o freio de mão liderado, a pergunta muda. Não é mais, será que é possível? A pergunta agora é, qual será o primeiro passo para conquistar a primeira vitória?